Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, nós vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá! Nós vamos falar agora do descritor 7. Descritor 7, identificar a tese de um texto. Descritor 7, identificar a tese de um texto. O que é identificar? Identificar é distinguir, ter a capacidade de reconhecer. Reconhecer o quê? A tese. E o que é tese? É a proposição, é a proposta para ser discutida de um texto. Nós vamos nos perguntar o que esse texto está defendendo? Então, descritor 7, identificar a tese de um texto. Reconhecer qual é a proposta do texto. O que aquele texto está defendendo. Para a gente entender melhor, nós vamos analisar algumas questões do caderno de atividades dos escritores de língua portuguesa do 8º ano do primeiro semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Então vamos lá. O editorial é um texto jornalístico que normalmente aparece nas páginas iniciais de jornais e revistas. É um texto argumentativo por meio do qual se defende uma tese e se empregam argumentos para sustentá-la. Escrito geralmente por editores, o gênero editorial reflete o posicionamento do veículo, por isso é comum que não seja assinado. Então, editorial, um texto jornalístico que aparece geralmente nas páginas iniciais de jornais e revista, é argumentativo, não é assinado porque geralmente traz o posicionamento da revista, do jornal e não da pessoa que está fazendo o editorial. Mas vamos ver mais sobre o editorial. Você sabe quando o Brasil recebeu o status de país do futebol? Em sua opinião, por que o brasileiro gosta tanto desse esporte? Com base no título e na linha fina do editorial a seguir, sobre o que você imagina que o texto vai tratar? Vamos descobrir? Mas antes da gente ler o texto todo, vamos dar uma olhadinha nas questões. Então vamos começar pela questão 2, que vai tratar do título e da linha fina. Questão 2. Releia o título e a linha fina do editorial e relacione-os com suas respectivas funções do texto lido. Letra A. O Brasil como país de futebol. Letra B. Torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou por seus corruptos cartolas. Então, nós temos duas proposições aí que nós vamos ter que relacionar. A primeira sugestão é, sugere o posicionamento do editorial sobre o assunto, e a segunda é, apresenta um assunto do editorial. Então, nós vamos ver como nós vamos relacionar essas duas alternativas aí. Vamos lá ao título e à linha fina lá do editorial para a gente poder responder essa questão. Editorial, o Brasil como país de futebol. Torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou por seus corruptos cartolas. Então, a gente viu que esse aí é o título e a linha fina. Mas vamos relembrar alguns conceitos para a gente responder essa questão. Vamos lá. O que é assunto? Porque às vezes a gente confunde assunto, tema, tese. Vamos dar uma esclarecida na diferença entre eles. O que é assunto? Assunto é a ideia geral sobre a qual o texto é escrito. Pode ser identificado já no título. O tema já é um aspecto do assunto, ou seja, um recorte da ideia geral do texto, localizado em geral na introdução. E a tese é o ponto de vista do autor sobre o tema, localiza-se em geral na introdução. Então a gente percebe que, de acordo com cada parte do texto, a gente consegue identificar. O assunto, geralmente, a gente olha lá no título, já é uma ideia geral sobre o texto. O tema já é um recorte desse assunto. E a tese é o ponto de vista, é o que está sendo defendida no texto. Vamos lá na questão para a gente entender. Então, o título é Editorial, o Brasil como país do futebol. E a linha fina é, torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou por seus corruptos cartolas.
Então, quando a gente vê aí, ó, no título, a gente já percebe o quê? O assunto. Qual é o assunto? Que o Brasil é o país do futebol. Então, no título aí, o Brasil como país do futebol já está apresentando o assunto do editorial. Então, a gente vai relacionar o Brasil como país do futebol apresenta o assunto do editorial. Já no título, a gente vê o assunto do editorial. E torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou pelos seus corruptos cartolas. Quando ele coloca lá, ele já apresenta o tema, né? A questão de torcer, da corrupção. Só que quando ele se posiciona, ele fala aqui, torcer pela seleção não significa, já é uma opinião dele. Então, aí essa parte, torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou pelos seus corruptos, sugere o posicionamento, a tese do editorial sobre o assunto. Então, nós vamos já relacionar com a letra B. Então, essa resposta aí da questão 2 a letra A, o Brasil como país de futebol, apresenta o assunto editorial. E a letra B, torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou por seus corruptos cartolas. Sugere o posicionamento do editorial sobre o assunto. Vamos lá. Questão 4. O editorial defende a tese de quê? Então, lembrando que nós estamos trabalhando o descritor 7. Descritor 7, identificar a tese de um texto. Vamos lá. Questão 4. O editorial defende a tese de quê? Letra A. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, todo brasileiro tem motivo para criticá-lo. Letra B. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, esse esporte não é valorizado no país. Letra C. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, esse esporte enfrenta problemas e contradições no país. Letra D. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, nem todo brasileiro aprecia esse esporte. Vamos ler uns trechos aí para a gente esclarecer melhor qual é a resposta dessa questão. Editorial. O Brasil como país de futebol. Torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou por seus corruptos cartolas. Da redação Brasil de Fato, Recife, Pernambuco, 29 de junho de 2018, às 8h10. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil do meu coração. É com essa introdução que começa uma das mais famosas músicas relacionadas ao futebol em nosso país. Trata-se, na realidade, de uma canção gravada em homenagem à seleção brasileira de 1970, ano em que viemos a conquistar o tricampeonato mundial disputado no México. De lá para cá, o que pudemos acompanhar foi que este esporte seguiu se popularizando e, não à toa, somos reconhecidos hoje em dia como país de futebol. Na verdade, não se sabe bem ao certo quando, de fato, passamos a ser considerados como país de futebol. Se na década de 1950, após a Copa do Mundo no Brasil, na década de 1970, com a conquista do tricampeonato, ou com o grande êxodo dos nossos jogadores para o mercado mundial, já a partir da década de 1990. O fato é que não dá para escapar desse título. Porém, apontar a importância do futebol para o nosso povo não nos impede de conhecer a realidade na qual estamos inseridos e para onde precisamos caminhar. A começar pelo próprio futebol. O lado glamouroso dos altíssimos salários contrasta necessariamente com uma realidade dura para a maioria dos jogadores. Agora nós vamos lá no último trecho lá. Pois bem, poderíamos listar inúmeras situações que apontam para os problemas hoje presentes no futebol em nosso país. Mas o povo brasileiro insiste em gostar de futebol, ainda bem. Torcer pela seleção brasileira não significa torcer pela CBF ou por seus corruptos cartolas. Assim como quando torcemos por nossos clubes de futebol, não estamos torcendo por seus dirigentes. Então, a questão 4 está querendo saber a tese. Preste bem atenção que nas alternativas há palavras do texto, há ideias que estão no texto, mas nós estamos procurando a tese. A tese é o que o texto está defendendo, o que ele propõe. Vamos lá, alternativa A. Apesar de o Brasil ser o país de futebol,
todo brasileiro tem motivo para criticá-lo? Cuidado com essas palavrinhas todo, nenhum, porque elas estão generalizando. E não é essa a verdade do texto. A gente sabe que não é isso que está no texto. Então, essa alternativa está errada. Letra B. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, esse esporte não é valorizado no país. Nós acabamos de ler no texto que o brasileiro gosta demais do futebol, que é super valorizado, que somos chamados o país de futebol. Então, essa alternativa está errada. Letra C. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, esse esporte enfrenta problemas e contradições no país. Vamos lá. O Brasil é o país de futebol? Tudo certo. E o esporte enfrenta problemas e contradições no país? Exatamente isso que nós lemos nesses trechos aí do texto. O Brasil, ele é o país de futebol, mas ele apresenta seus problemas e contradições. Vamos ver a letra D. Letra D. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, nem todo brasileiro aprecia esse esporte. Esse nem todo brasileiro está no texto? Não, não está no texto. Porque a maioria dos brasileiros, aprecia o futebol. A resposta a essa questão aí sobre a tese do texto é a letra C. Apesar de o Brasil ser o país de futebol, o texto fala que o Brasil é o país de futebol. Esse esporte enfrenta problemas, como está tratado no texto, e há contradições no país, que a gente viu a questão do salário, do glamour. Então, nessa aula nós trabalhamos o descritor 7. Descritor 7, identificar a tese de um texto. O que é isso? É ter a capacidade de reconhecer a proposta que está sendo discutida no texto. Nós vamos nos perguntar o que esse texto está defendendo. Porque um texto ele é escrito com o objetivo de comunicar uma ideia. Nós vamos lembrar que tese, e tema e assunto são diferentes. O assunto é a ideia geral, o tema já é uma parte lá do assunto e a tese é aquilo que o texto está defendendo. Descritor 7. Identificar a tese de um texto. Reconhecer a proposta de um texto. O que esse texto está defendendo? Sempre nós temos que nos perguntar isso. Mas esse texto está defendendo o quê? O que ele está propondo? Qual a discussão que é proposta nesse texto? Certo? Então agora ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são foco das avaliações de linguagens. Preste atenção para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e vamos lá! Nesta aula, nós vamos falar sobre o descritor 12. Descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. O que é identificar? Identificar é reconhecer. Reconhecer o quê? A finalidade. O que é finalidade? É o propósito, o objetivo. De quê? De textos de diferentes gêneros. Como assim textos de diferentes gêneros? De textos com características diferentes. Nós sabemos que há diversos textos, né? Cada um tem a sua característica. Então, a gente tem que saber identificar a finalidade desses textos, desses vários textos que existem por aí, a gente entender para que serve aquele texto. Então, descritor 12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Reconhecer o objetivo de textos com características diferentes. Nós vamos sempre nos perguntar qual é a finalidade desse texto. Então, esse descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, trabalhar com a finalidade do texto. Qual é o objetivo desse texto? Então, vamos lá. Para a gente entender melhor como funciona isso na prática, nós vamos agora analisar algumas questões do caderno de atividades de escritores de língua portuguesa do 8º ano do 2º semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá. A atividade começa com a explicação do que é o gênero dramático. Vamos ver o que é o gênero dramático. O gênero dramático, texto teatral,
diferentemente do conto, da crônica e do romance, não apresentam um narrador. Trata-se de um texto feito para ser encenado, representado, que pode ser escrito tanto em verso como em prosa, parágrafos. Em uma peça de teatro, há diálogos entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, as rubricas, que indicam os acontecimentos de cada cena. As rubricas indicam gestos ou ações dos atores para a interpretação das personagens que aparecem no texto. Então vamos ver qual é o texto teatral que a atividade vai trazer para nós. Você já ouviu falar dos personagens Romeu e Julieta, não é? Eles são personagens apaixonados de uma conhecida história de amor e lutam para concretizar um amor impossível. Mas, se você não conhece essa história, não se preocupe, pois vai ler um pequeno trecho da peça. Então vamos lá. Cena 9, balcão. Romeu, entre parênteses, cantando. É a ti, flor dos céus, que me refiro, nesse trino de amor nesta canção. Vestal dos sonhos meus, por quem suspiro e sinto palpitar meu coração. É a ti, flor do céu. Que luz será aquela que brilha na moldura da janela? Ó janela, és o nascente e Julieta, o sol resplandecente. Está falando, mas não ouço nada. São seus olhos, eles falam. Foram duas estrelas das mais belas do céu que, tendo o que fazer augures, pediram aos seus olhos que brilhassem em seu lugar até que elas voltassem. Julieta, ai de mim. Romeu, é ela, está falando, fala de novo, anjo resplandecente. Tu que pairas tão alto sobre mim e brilhas tanto dentro da noite. Julieta, Romeu, por que razão tu és Romeu? Ó, renega teu pai, despoja-te do nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens e eu deixarei de ser Julieta Capuleto. Romeu, devo continuar a ouvir ou responder-te? Julieta, em ti só o teu nome é meu inimigo. Tu não és o Montecchio, mas tu mesmo. Afinal, o que é o Montecchio? Apenas um nome. Se outro nome tivesse a rosa em vez de rosa, deixaria de ser por isso perfumosa? Romeu, deixa esse nome e em troca dele, que não faz parte de ti, toma-me a mim, que já sou toda tua. Romeu, farei o teu desejo de bom grado. Por ti eu trocarei seja o que for. Por ti serei de novo batizado. Não me chames Romeu, mas sim o amor. E aí no final do texto a gente tem as informações, o nome do autor, William Shakespeare, e o nome do texto, Romeu e Julieta, de onde foi traduzido, quando foi traduzido. Então vamos lá, vamos ver a questão sobre esse poema aí, desse romance super conhecido que é Romeu e Julieta. Questão 1. Após uma leitura do trecho de Romeu e Julieta, responda: em que ambiente acontece a cena? Além das ilustrações que a gente vê aí, né, a gente vê o desenho dele lá conversando com ela, a gente tem lá no título a palavra balcão. E, além disso, a gente tem um boxzinho explicando o que significa balcão. Tem lá, balcão, sacada. Então, com essas informações, a gente consegue responder. E a resposta sobre essa questão do ambiente da cena é: a cena acontece no balcão, na sacada. Então, a gente voltou lá e olhou as informações que já estão escritas no texto. Letra B. Como você chegou a essa conclusão? Então, é exatamente isso. A gente voltou lá e olhou no texto o título, o desenho, a informação do lado lá, no boxzinho. A resposta a essa questão é: a indicação da cena diz que ela acontece no balcão. A ilustração em que se pode observar o local, também a gente vê lá o casal lá, no balcão, na sacada, além da explicação também da palavra balcão, que está lá no box explicativo. Letra C. Quais personagens aparecem na cena?
Então, como que a gente vai conseguir identificar os personagens? Nós vamos identificar, se não tivesse com os desenhos, a gente já consegue identificar que tem um casal. No título, a gente consegue identificar quem é esse casal, Romeu e Julieta. E além disso, nos títulos lá de cada fala, a gente vê quais são os personagens. Uma hora o Romeu fala, uma hora a Julieta fala. Então, a resposta a essa questão é: nessa cena aparecem Romeu e Julieta. A gente percebe pelos desenhos, pelo título e pelos os nomes dos personagens que aparecem quando eles estão falando. Questão 2. Considerando as características do gênero dramático, texto teatral, assinale as alternativas corretas. Então vamos lá. Vamos ver alternativa por alternativa. Romeu e Julieta apresentam um diálogo, ou seja, uma conversa entre dois personagens. E aí a gente viu pela leitura que é justamente isso. Uma hora ela fala, outra hora ele fala. Então essa questão está correta. O texto Romeu e Julieta apresenta um diálogo, uma conversa entre os dois personagens. Na cena lida, não há presença de um narrador. Isso é, uma pessoa contando a história. Voltando lá no que a gente leu no início sobre o texto teatral, ele fala o quê? Que no texto teatral não há um narrador, porque não há necessidade, né? A gente tem lá a marcação dos personagens, quem está falando, então não precisa do narrador. Já tem marcando quem está falando, já tem essa marcação. Então, por isso que nesse texto aí, Romeu e Julieta, que é um texto teatral, realmente não há presença do narrador. Então, não tem ninguém contando a história, a gente vai lendo de acordo com o que vai aparecendo lá. Então, essa alternativa está correta. Na terceira alternativa, na cena 9, a cena do balcão, não há nenhuma indicação de cena por meio de uma rubrica. Então, vamos voltar lá no texto. Não tem nenhuma rubrica indicando onde que é a cena. A gente vê lá o que é o título da cena 9. Cena 9, balcão. Então, essa terceira aí, ela está incorreta, porque no início da cena, a gente já tem lá a informação de que é no balcão. Vamos à quarta alternativa. A linguagem da cena lida é mais formal, pois representa a fala da época em que a peça foi escrita. Realmente, a linguagem dessa cena é mais formal justamente para retratar uma conversa da época. Fala assim, ela está falando, se fosse uma linguagem mais formal, ela que está falando. Tu que pairas tão alto sobre mim, devo continuar a ouvir ou responder-lhe? Então, a colocação do pronome, então, tudo isso representa essa linguagem mais formal, que de acordo com a época em que é retratada aí nessa cena. Então, nessa questão aí, a gente percebe que apenas a terceira alternativa que está incorreta. Nesta aula, nós estamos trabalhando descritor 12. Descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, qual foi o gênero que a gente trabalhou aí? A gente trabalhou um gênero que a gente, às vezes, não é muito comum a gente ler, escrevê-lo, que é o gênero teatral. Mas não é porque o texto é diferente daquilo que a gente está acostumado a trabalhar, que nós não vamos entender a finalidade daquele texto. Nessa aula, nós vimos esse descritor 12, que diz respeito a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, reconhecer o objetivo de cada texto. Sempre nos perguntar qual é o objetivo desse texto. Mas há muito mais ainda para a gente aprender sobre descritores. Mas agora, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, estou aqui para continuar a nossa preparação para o SAEB, né? Nossa avaliação que acontece em larga escala em todo o Brasil, e você do 9º ano vai se preparar comigo. Vamos embora para a nossa aula de hoje? Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar do descritor número 9. O que seria o descritor número 9, né? A gente precisa saber qual a habilidade
a gente precisa compreender para se sair bem nesse descritor. Então vamos lá. Descritor número 9. Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Para a gente se sair bem nesse descritor, a gente precisa saber algumas coisas. Por exemplo, o que é um plano cartesiano, coordenadas cartesianas, tá? Um par ordenado, que é muito importante para que a gente consiga resolver bem as habilidades. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é um par ordenado. Então, quando eu falo de coordenadas cartesianas, eu estou falando também de um par ordenado. E esse par ordenado, o nome já fala, segue uma ordem. Então, a gente representa por x e y. Sempre primeiro x e depois o y. O x, ele está representado no eixo das abscissas. E o y a gente chama de eixo das ordenadas. Vamos entender melhor nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui uma malha quadriculada e temos aqui um plano cartesiano, ok? Então vocês conseguem visualizar aí o eixo do x e o eixo dos y. Vocês estão vendo aí no meu plano cartesiano que os números que vêm à direita do zero são os meus números positivos e à esquerda os números negativos. O mesmo acontece, pessoal, no eixo do y. Acima do zero, que seria o meu ponto de origem, os números positivos e abaixo os números negativos. Tudo bem. Como que eu vou então identificar um par ordenado? Por exemplo, nesse plano eu trouxe 3 pontos para vocês. Então a gente está vendo 3 pontos aí e eles foram formados através de um par ordenado. Como assim, professor? É o seguinte. Sempre que eu quero formar um ponto no meu plano cartesiano, eu vou seguir do x em direção ao y. Então vamos lá. O meu primeiro ponto, eu estou lá com 2 e 3. Então 2 e 3 é o meu par ordenado que formou esse ponto no plano cartesiano. Como assim, professor? Eu saí lá do número 2, positivo, do eixo das abscissas, tá certo? E vou seguindo até chegar à altura do meu número 3, que está no meu eixo das ordenadas. Quando eu viro para me encontrar no eixo das ordenadas, ali eu formo o meu primeiro ponto. Ou seja, qual foi a origem desse ponto? Qual par ordenado? O par ordenado 2 e 3. E assim acontece com todos os outros 2 pontos que eu estou mostrando aí para vocês. Olha, nós temos ali que foi formado com 3 e menos 2. Por que menos 2? Ele saiu do 3, do eixo das abscissas, e foi lá para baixo no menos 2. Então, o meu par ordenado é 3 e menos 2. Professor, se eu colocar menos 2 e 3, está errado? Está errado, porque eu estou falando de uma coisa que tem que seguir uma determinada ordem. E, por fim, eu tenho ali o menos 3 e 1. Por que o menos 3, professor? Porque eu tenho que sempre sair do eixo das abscissas, ou seja, do x, menos 3 e 1. Vai aparecer alguns exemplos que a gente vai poder pegar essas informações e jogar nesses exemplos, mesmo sem o plano cartesiano. Nas atividades que eu trouxe hoje para vocês, vocês vão entender melhor. Vamos embora para a prática e vamos ver se deu para entender esse detalhe do par ordenado. Tudo bem? Na minha questão número 1 de hoje, eu trouxe o seguinte, ó. Ao visualizar a figura que representa 4 pontos no plano cartesiano, as seguintes pessoas teceram opiniões sobre o assunto. Ok. Então, eu tenho um plano cartesiano com 4 pontos. Ok. Então, vamos ver a opinião dessas pessoas. Celso disse o seguinte, ó. O ponto A pode ter as coordenadas 3 e 2. Tranquilo. Júnior disse o seguinte, o ponto B pode ter as coordenadas menos 1 e menos 2. Elizabeth disse o seguinte, as coordenadas de C podem ser 2 e menos 3. E Marielza disse o seguinte, as coordenadas U e 1 podem ser do ponto D. Beleza, mas o que é que ele quer saber de verdade? Ele quer saber qual dessas pessoas tem a razão, ou seja, quem está com a razão. Aí eu preciso analisar os par ordenados que formaram os pontos. Então, se você entendeu no meu exemplo, vai ser bem tranquilo. Vamos ver a opinião do Celso. Ele está falando que 3 e 2 formou ali o ponto A. Pessoal, 3 e 2 não formou o ponto A. Porque 3 e 2 eu teria que sair ali do eixo do Y. E o que eu falei com vocês? A gente sai do eixo do X. Então,
o par ordenado que formou o ponto A, na verdade, foi 2 e 3, e não 3 e 2. Então, está errado. O Celso já errou. O Júnior, o ponto B pode ter coordenadas menos 1 e menos 2. Então, quando eu vejo no B ali, eu vejo que o menos 1 está correto. Ele saiu do menos 1. Mas ele foi para o menos 2? Não, ele foi para o 2 positivo, ele foi para cima. Se ele quisesse fazer no menos 2, ele teria que ir para baixo. Então, Júnior também errou. Vamos ver, Elizabeth. As coordenadas de C podem ser 2 e menos 3. Vamos lá. Vamos achar o 2 aqui no eixo do X, achei. E é 2 e menos 3. Então eu tenho que descer, né, pessoal? Lembra que eu falei com vocês. Abaixo do zero, os números negativos. Desci, virei no menos 3. Opa! A Elizabeth já acertou. Então eu já descobri qual é a minha resposta certa. A minha resposta certa é a letra C, porque o dela está correto. Vamos ver só a ideia de Marielza aqui, então. Marielza falou que era 1 em 1. Pessoal, está errado. O par ordenado ali, ó, vocês estão vendo que o ponto ele está em cima do eixo X. E só tem um ponto, ou seja, ninguém ligou a ninguém. Quando acontece isso, pessoal, quer dizer o quê? Quer dizer que ali foi feito pelo 1 e o 0. Né? Então, está errado o que ela falou, de que seria 1 em 1. Então, resposta correta, Elizabeth. Espero que tenha clareado essa ideia aí de par ordenado. Vamos para mais umas questõezinhas aqui para a gente entender melhor. Questão número 2. Um engenheiro de trânsito controla os semáforos de um bairro usando o croquis a seguir. Os semáforos são identificados por letras. Pessoal, vocês estão vendo aí que eu não tenho um plano cartesiano, mas eu posso ter uma coordenada aí, né? Vamos ver o que ele está nos dizendo mais. O semáforo, identificado pela letra R, está no cruzamento da rua 5 com a avenida 1 e é representado por 5 e 1. Ou seja, ele está seguindo uma ordem. Segundo essa forma de representação, o semáforo, que é identificado pela letra Q, é indicado por quem, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos pegar o exemplo. Olha lá para vocês verem. Está falando que ele saiu da rua 5, então, ou seja, vamos dizer que seria o eixo do X. Então, as ruas são numeradas, certo? E as avenidas está sendo o eixo do Y. Então, ele já deu um exemplo. Em 5 e 1 eu formei o ponto R, seria um ponto, né? Ou seja, ali tem um semáforo. Ele quer saber, então, o quê? Qual foi a coordenada que ele usou para colocar o semáforo lá no ponto Q? Qual que foi, então, pessoal? Vamos ver, o que vocês acham aí? Nós temos 4 letras, eu tenho a letra S, Q, P e R. A R ele já formou. Então, para formar a letra Q, eu teria que sair de onde, então? Do 4 e virar onde, pessoal? No 5. Então, qual seria a alternativa correta dentre essas que eu trouxe para vocês? A alternativa A. Tá bem tranquilo essa, né? Então, eu só quis mostrar para vocês que mesmo que eu não tenha aí um plano cartesiano, a ideia foi utilizar o par ordenado, ou seja, seguir o mesmo raciocínio que ele colocou lá o semáforo no ponto E. Tranquilo? Bora para mais um. A figura mostra uma cidade representada sobre um plano cartesiano e 3 pontos. A, ele está chamando de açougue. B, ele está falando que é um boliche. E C, churrascaria. Não há demarcações nos eixos X e Y. Mas as escalas em ambos os eixos são iguais. Sabe-se que as coordenadas de A, ou seja, do açougue, são 2 e 8. Agora a gente vai só pensar um pouquinho. Porque, pessoal, quando eu estou falando do plano cartesiano, nem sempre eu posso representar ele. Eu preciso representar ele na sequência 1, 2, 3, 4. Eu posso representar ele com intervalo de 2, 4, 6, 8. 10 e assim por diante, 3, 9. Então, o que importa é que, como foi usado uma malha quadriculada, os eixos são iguais, né? Então, a distância tem que ser a mesma. O que eu sei já de início? Que o açougue, que é o ponto A, vocês conseguem ver aí na imagem, ele foi formado por 2 e 8. Então, qual seria a melhor maneira de resolver esse exercício? Numerar esse primeiro ponto que ele deu para a gente. Então, eu coloco ali o número 2 e o número 8. Então, eu sei o quê? Que a origem é 0. Então, se a origem é 0 e eu já pulei para o 2, eu descubro que a distância é de 2 em 2, tá certo?
Pessoal, então, se eu descobrir que o meu intervalo vai ser de 2 em 2, eu vou numerar como? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. São números pares, mas o que eu sei que o intervalo é de 2 em 2. Então eu vou fazer a mesma coisa com o eixo das ordenadas, né? O eixo do Y. Então vai ficar como? 2, 4, 6, 8, 10. Agora ficou fácil, pessoal. Se você entendeu que eu sempre começo do X e depois o Y, e que os números têm que apresentar nessa ordem, ficou bem tranquilo. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual foi as coordenadas que me levaram ao boliche e à churrascaria. Então vamos analisar. Qual foi o par ordenado que vai originar o meu boliche então, pessoal? Então eu vou pegar lá de baixo. Quem está lá embaixo? O 8. Então eu vou subir até o ponto B e vou virar até chegar no 10. Então, o meu primeiro par ordenado eu descobri que é quem? 8 e 10. E a churrascaria? Também está tranquilo. Eu vou lá olhar no eixo do X, né? Quem está lá embaixo, na mesma linha do C lá, da churrascaria, do meu ponto, é o 12. Então, eu vou no 12 até chegar no ponto que eu quero e viro também. Quando eu viro, eu vou chegar em quem? No 6, lá no meu eixo das ordenadas. Então, eu descubro que a alternativa correta é a alternativa D. Então, os pares ordenados vão ser 8 e 10 e 12 e 6. Tranquilo? Essa matéria é muito tranquila, é bem calma, é só prestar atenção e não se confundir com a ordem que a gente tem que seguir. Espero que tenha ficado claro. Essa matéria é muito tranquila. Não deixe de assistir mais aulas para que a gente possa se inteirar sobre todos os descritores do SAEB. Estou te esperando. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e nós continuamos com a nossa preparação do SAEB. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre o descritor número 11. Qual a habilidade desse descritor quer de você? Vamos lá? Descritor 11. Reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Pessoal, então esse descritor ele quer falar sobre círculo e circunferência. Então as pessoas confundem muito do que seria um círculo, qual que é a definição de uma circunferência, tudo bem? Então vamos lá. A circunferência é um conjunto de pontos, né, pertencente ao plano, que dado um ponto fixo, C, como eu vou demonstrar aí para vocês, possui a mesma distância até o ponto C. Ou seja, a circunferência, pessoal, é como se fosse a borda, né? Vamos imaginar a tradicional pizza. Então, a borda da pizza seria a nossa circunferência, que aí você vai compreender melhor. Professor, e a parte interna da pizza seria o quê? Então, a parte interna da pizza seria o círculo. Vocês conseguiram entender? Então, vamos dar mais exemplo aí de circunferência. Por exemplo, uma aliança, um anel. Então, tem uma circunferência, ele não está preenchido. Então, a parte preenchida é o nosso círculo. Tá, professor, mas o que eles têm em comum? Eles têm alguns elementos em comum, né? Então, quando a gente fala de círculo e circunferência, a gente vai falar de raio. O que seria o raio? Então, aí eu mostrei para vocês uma figura que tem um ponto C, né, no centro da circunferência. Então, do ponto C, qualquer semirreta que você ligar a qualquer parte da circunferência vai ter a mesma medida. E isso a gente chama de raio. Igual o raio lá da bicicleta, do pneu da moto, né? Vai do centro até a circunferência. O que mais, professor? Qual o outro elemento? O diâmetro, pessoal, nada mais é do que 2 vezes a medida do raio. Ou seja, o diâmetro ele vai pegar lá em uma extremidade da circunferência, vai passar pelo centro e vai tocar na outra parte da circunferência. Então aí a gente tem o diâmetro. E o que mais, pessoal? A gente tem um elemento que é muito importante também, que é usado, que são as cordas, né? As cordas da circunferência. O que é isso, professor? Qualquer ponto que você ligar
dentro da circunferência que não passe pelo centro da circunferência, a gente chama de corda. Então a gente precisa entender esses elementos para que a gente consiga resolver questões que envolvam círculo e circunferência. Tá certo? Pessoal, o que mais que é importante para mim saber? Eu preciso também, pessoal, saber como que eu calculo a área do círculo, né? Aquela parte preenchida. Então tem uma formulazinha que a gente vai memorizar, que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Geralmente a gente usa π igual a 3,14, né? Ele é aproximadamente 3,14, mas a gente usa ele igual a 3,14. Tem questões que podem considerar π igual a 3,1. Tem questões que podem vir lá no enunciado assim para vocês. Considere π igual a 3. Então pode acontecer. Então a gente tem que ficar sempre atento ao enunciado da questão que vai envolver a área do círculo, ou raio, ou qualquer questão que envolva circunferência e círculo, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos, a gente vai resolver para que a gente possa compreender melhor isso aí. Vamos lá? Questão número 1 de hoje. Observe abaixo a circunferência de centro P. Então, a gente tem aí uma circunferência, vamos ver o que o enunciado ainda quer da gente. A medida do diâmetro dessa circunferência é... Pessoal, ele está pedindo diâmetro. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes a medida do raio. Beleza. Só que eu tenho uma circunferência que eu tenho vários pontos. Tem P, Q, tem ponto U, S, R, T. Então, quando a gente faz a análise dessa circunferência, o que eu tenho que procurar? Primeiro, eu preciso o quê? Procurar o raio. Porque eu já sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, vamos ver. Pessoal, PU é um raio? Não. QR é um raio? Também não, é uma corda, né? Não passa pelo centro. O centro dessa circunferência que eu trouxe para vocês, ele chamou de P. Então, quem é que está passando pelo P? Na verdade, pelo P ali eu só tenho uma semirreta que é de P a Q e uma que é de P a U. P e U a gente sabe que não é o raio, porque não foi na extremidade da circunferência. Mas eu estou vendo ali que de P até Q eu fui do centro até uma extremidade da circunferência, como eu ensinei vocês no início da aula. Então, eu acabo de descobrir o meu raio. E quais as opções que eu tenho? Eu tenho 4 opções. Eu tenho opções que diz o seguinte. A letra A fala que é 2 vezes a medida de Q e de U. Pessoal, isso não vai ser o nosso diâmetro. A letra B fala que é 2 vezes a medida de P e U, para ser a medida do diâmetro. Na alternativa C, eu tenho que QR é a medida do diâmetro. Também não. Mas olha lá na alternativa D. 2 vezes PQ. PQ não é a medida do raio? Então, a alternativa correta para a gente saber qual o diâmetro é 2 vezes PQ. Como eu não tenho os valores em números, eu vou parar por aqui mesmo. E a alternativa correta é a alternativa D. Deu para entender? Vamos fazer mais uma. Questão número 2 de hoje. Dentro das cozinhas, é bastante comum que seja utilizada a panela de pressão que possui em sua tampa um elástico, com o objetivo de evitar a saída do vapor e acelerar o processo de cozimento. Suponha que uma panela possui uma tampa totalmente circular, com 6 centímetros de raio. O comprimento do elástico dessa tampa deve ser igual a... Pessoal, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o comprimento do elástico. Então, eu estou procurando o comprimento da circunferência. E eu não falei no início da aula, mas o comprimento da circunferência também tem uma formulazinha. O comprimento de qualquer circunferência é medido por 2 vezes π vezes o R. Então, vocês vão memorizar isso aí. Comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes π vezes o R, que é o raio. Combinado? Certo. O que mais que trouxe nessa questão? Use π igual a 3,1.
Pessoal, quando eu tenho uma fórmula, as pessoas às vezes se confundem, mas quando eu tenho uma fórmula fica muito mais fácil. O que eu tenho de valores eu vou substituir na fórmula. Então, na fórmula do comprimento, que eu quero saber o comprimento aí desse elástico da tampa, não é assim? Então, o que eu quero saber? O que eu tenho? Eu tenho 2, que é da fórmula. O π, a minha questão já está falando que eu tenho que considerar igual a 3,1. E o raio? O raio, o enunciado da questão me deu. O raio é igual a 6 centímetros. O que eu faço então, professor? Eu multiplico tudo isso aí, ó. 2 vezes 3,1 dá quanto, pessoal? 2 vezes 3,1 dá 6,2. Vezes a medida do raio, que é 6. Então, 6,2 vezes a medida do raio, que é 6, eu já descobri o comprimento. O comprimento da minha circunferência é 37,2 centímetros. Ou seja, a alternativa D. Viu como é tranquilo? Vamos embora fazer a nossa última questão da aula de hoje. Questão número 3. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, podemos afirmar que a pizza pequena tem uma área D. Olha que bacana. Outra questão de área. Só que aí vocês viram que o enunciado me fala de uma pizza grande, que tem um raio, né? Ou seja, lá do meio da pizza até a extremidade, ela tem um raio de 35 centímetros, tá certo? E a pequena tem um raio de 25 centímetros. Mas o enunciado aí só está pedindo o quê? Podemos afirmar que a área da pizza pequena. Então eu quero saber só da pizza pequena. A pizza grande me interessa nessa questão? Não me interessa, tá bom? E como que calcula a área do círculo? Como que a pizza é um círculo, no formato circular, todo preenchido? Como que a gente vai calcular essa área? Lembra da formulazinha que eu falei para vocês? A área do círculo, né, vai ser medida por quê? Por π vezes o raio ao quadrado, tá certo? Então vamos lá. Ele me falou aí quanto que é π, pessoal? Não falou. Mas eu estou vendo ali nas minhas alternativas, que eu tenho alternativa A, B, C e D, que o π continua nas alternativas. Pessoal, quando acontece isso, eu não preciso considerar π igual a valor nenhum. Eu vou manter o π, eu vou multiplicar só o que é possível. E o que é possível eu multiplicar aqui? É possível eu multiplicar o raio, porque o valor do raio eu vou só fazer o quê? Elevá-lo ao quadrado. Porque a área da pizza não vai ser π vezes o raio ao quadrado? O raio eu sei que é 25. 25 ao quadrado é quanto, pessoal? 625. Se eu tivesse o valor de π, ou se ele tivesse considerado o valor de π, eu teria que multiplicar por 3,14 ou 3,1, esse 625. Só que nas minhas alternativas não tem. Tem o que lá? Eu tenho uma alternativa que o π está seguindo, está usando o número π normal sem conversão. Então, a minha alternativa correta vai ser a alternativa C, que mostra que a área da minha pizza pequena é igual a 625 π centímetros ao quadrado. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse descritor. E eu vou pedir a vocês que continuem praticando, precisa fazer mais atividades e continue seguindo as nossas aulas para que você fique com conhecimento amplo em todos os descritores do SAEB. Eu estou te esperando até a minha próxima aula. Fala, pessoal! Alessandro, seu professor de matemática, estou aqui hoje para a gente continuar nossa preparação para a avaliação do SAEB, tudo bem? Hoje nós vamos falar do descritor 18. Então vamos lá? Descritor 18. Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Pessoal, tranquilo, então são nossas operações, basicamente nossas operações básicas, né? E a gente vai falar só de números inteiros, então tá muito tranquilo, a gente não tem número com vírgula, não tem números decimais, né? Então tá bem tranquilo. Só que
A maioria das questões desse descritor pode aparecer como uma expressão numérica. Então, eu preciso saber algumas informações. Primeira informação, a ordem que eu resolvo as operações. As pessoas se confundem muito. Às vezes você chega logo com uma operação ali, 2 mais 5 vezes, a pessoa já vai resolvendo na ordem que ela aparece. E não é assim. Para a gente resolver uma expressão numérica, a gente tem que seguir uma ordem. Sempre que você tiver uma expressão numérica com várias operações, primeiramente você vai resolver potenciação e radiciação. Ou seja, potência e raiz quadrada, né? Se tiver um número elevado a tanto e raiz quadrada, pode resolver tudo junto. Isso aí, ok. Depois que eu fizer isso, eu resolvo multiplicação e divisão. E só no final eu vou somar e subtrair. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, professor, é só isso? É só memorizar isso? Bom, isso é bem importante. Só que tem algumas expressões que vêm com símbolos. Que símbolos, professor? Os parênteses, os colchetes, as chaves. Então aí eu também preciso saber essa ordem. Então antes das ordens das operações, se tiver os símbolos, primeiro eu resolvo quem está dentro dos símbolos. Certo? Se tiver um parênteses, eu resolvo no parênteses. Se tiver um colchete, se tiver uma chave, eu resolvo o que estiver lá dentro. Só que se tiver parênteses, chaves, colchete, o que é que eu resolvo primeiro? Também tem uma ordem. Então, primeiro, sempre eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Na mesma operação apareceu um colchete. Eu vou resolver o que tem no colchete, seguindo a ordem da operação. Se lá dentro do colchete tem uma potência e tem uma multiplicação, eu resolvo primeiro a potência, depois a multiplicação. E, por fim, eu resolvo o que estiver dentro das chaves. Tá bom? Então, nós vamos praticar para que a gente possa entender melhor isso aí. Mas as operações são básicas e eu acredito que você vai sair muito bem nisso aí. Bora para a nossa primeira questão de hoje. Uma questão lá da avaliação de Paraíba, né? Vamos lá, questão número 1. Seja m igual a menos 10 mais 3 vezes menos 5 está dentro do parênteses elevado a 2. Qual o valor de m? Pessoal, uma expressãozinha numérica, igual eu falei com vocês. Aí eu tenho multiplicação, eu tenho potência, só que eu tenho potência de um número negativo. Tem que ficar atento a isso também. Pela minha regrinha que eu passei para vocês, primeiro eu vou resolver o que tem no parênteses, não é assim? Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar minha operação de novo, para que eu não me perca. Então eu vou copiar o menos 10 mais 3 vezes. Agora vamos lá, pessoal. Eu tenho menos 5 elevado a 2. Eu preciso lembrar que todo número que for negativo, no caso aí tem que estar dentro do parênteses, tá, pessoal? Se não tiver no parênteses, é só o número que está na potência. Então eu tenho menos 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25. Só que menos, qualquer menos que for elevado a qualquer número par, 2, 4, 6, 8, ele vai se tornar positivo. Porque menos vezes menos é mais, tá? Não sei se você lembra da regrinha aí. Mas vamos lá. Menos 5 elevado a 2 vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar mais 25. Então, a minha expressão ficou menos 10 mais 3 vezes 25. Eu ainda tenho uma expressão numérica que eu tenho adição e tenho multiplicação. O que é que eu falei para vocês na ordem das operações? Primeiro, multiplicação, né? E depois as adições e subtrações. Então, eu tenho menos 10 mais 3 vezes 25, que vai dar 75. Menos 10 mais 75. Pessoal, devo 10, ganhei 75, paguei o que eu devo, eu ainda tenho quanto? 65. Ou seja, menos 10 mais 75, 65. Qual que é a alternativa correta do valor de m? Então, o valor de m nessa expressão é igual a 65. Alternativa D. Viu como é fácil? É só fazer com calma, seguindo os passos, copiando novamente, que você vai conseguir resolver isso tranquilamente. Tá? Vamos para mais um aqui, ó. Questão número 2. Na apresentação do seu projeto aos colegas de equipe, Flávio vai mostrar como simplificar a expressão no quadro abaixo. Pessoal, vamos ver. O que ele está querendo? Ó? Quem está pensando corretamente? Ana, Bia, Flávio ou Ivo? Então vamos analisar isso. O professor foi lá no quadro, eu acho que é o professor, né, pessoal? Escreveu 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Aí o professor foi lá na cabeça dele e pensou, 8 elevado a 2 é a resposta correta. Aí Ana foi lá e pensou, 15 elevado a 2 é a resposta correta.
Bia foi lá e pensou, 3 elevado a 5 seria a resposta correta? E Ivo pensou 5 elevado a 3. Professor, mas eles não resolveram. Sim, eles não resolveram. Mas eles estão utilizando uma propriedade da potência. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um produto, né, uma multiplicação de 2 potências, mas que tem o expoente igual. Então, quando acontece isso, se ali fosse cada expoente diferente, você resolvia a potência, depois multiplicava e estava tudo certo. Mas ali a gente pode simplificar. O que a gente pode fazer? No caso ali, nós temos expoentes iguais, mas a base é diferente, né? Então, eu multiplico só a base, eu multiplico 3 vezes 5, que dá quanto? 3 vezes 5 dá 15. E conservo o expoente. Então, quem pensou corretamente? Neste caso, quem pensou corretamente foi a Ana, porque ela usou a propriedade da potência para resolver essa questão. Aí sim eu resolvo 15 elevado a 2 e chego ao resultado, mas não é o caso. Ele só quer saber quem pensou corretamente sobre o que foi escrito pelo professor. Entenderam? Vamos embora para mais uma. Tudo bem? Questão número 3. O resultado da expressão numérica 25 mais 6 elevado a 2 dividido por 12 menos raiz quadrada de 169 mais 42 é. Aí você olha para essa expressão e fala, meu Deus, professor, essa expressão é grande demais. Só que aqui a gente não tem símbolos. Então já fica mais fácil. A gente não tem parênteses, a gente não tem colchetes. A gente tem uma expressão em que aparece potenciação, radiciação, divisão e soma. Se a gente voltar lá no início da nossa aula, a gente vai lembrar que primeiro, na ordem, a gente vai resolver o quê? Potenciação e radiciação. Então, para não errar, eu faço como? Eu resolvo primeiro e copio todo mundo de novo. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar como? 25 mais 6 elevado a 2 é a mesma coisa de 6 vezes 6, que dá 36. Mantenho o sinal lá da divisão, dividido por 12, vou deixar meu 12 quietinho, menos. Qual que é a raiz de 169? E lembra aí? Eu tenho que pensar em qual número vezes ele mesmo dá 169. Qual que é esse número? Número 13. 13 vezes 13, 169. Então eu tiro a raiz de 169, coloco menos 13 mais 42. Então eu já acabei com a potência e com a radiciação de uma única só vez. Vocês viram aí? Só que eu tenho o quê? Eu tenho no meio dessa expressão ainda tem uma divisão. E tenho adição e subtração ainda, né? Mas primeiro eu resolvo a divisão. E o resto, professor, copia tudo de novo. Então fica 25 mais. Vamos fazer a divisão? 36 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 36 dividido por 12 vai dar 3. E eu vou copiar o restante. Menos 13 mais 42. Olha para vocês verem que interessante agora. Agora eu tenho 25 mais 3 menos 13 mais 42. Eu posso ir somando e subtraindo ao mesmo tempo? Posso. Só que tem gente que prefere organizar, porque são muitos números. Põe só os positivos e depois os negativos. Posso fazer isso? Posso. Vou fazer para vocês verem como é que fica. Fica 25 mais 3 mais 42. São os 3 números positivos. Eu vou somar tudo e no final eu tiro 13. Dá certo? Dá certo. Então, quando eu somei 25 mais 3, eu tenho 28 mais 42. 28 mais 42 dá 70. 70 positivos menos 13. 70 menos 13, eu acabo de encontrar a alternativa C. Então, a resposta correta para essa expressão seria 57 positivo. Entenderam? Pessoal, expressão numérica tem que praticar mesmo, não tem outra saída. Façam práticas, vai aparecer várias situações, mas a gente fazendo devagar, copiando novamente, fazendo passo a passo, seguindo a ordem das operações e dos símbolos, você vai conseguir passar por isso tranquilamente. Tá? Espero ter conseguido te ajudar hoje e eu estou te esperando na minha próxima aula. Até lá!